Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que chama Análise do Campo de Forças. Como toda ferramenta para análise de tomada de decisão, ela serve para quê? Para trazer clareza para a sua decisão, enxergando quais são os elementos que te ajudam, que te impulsionam para chegar aonde você quer e quais são os elementos que te puxam para baixo, que vão dificultar a sua vida. Então vamos ver como é que essa ferramenta funciona? Essa é a cara aqui, como vocês vão enxergar a análise do campo de forças, tá? Nunca esqueça de colocar primeiro o seu nome, né? Senão depois de quem que é essa ferramenta, sabe Deus? Legal, põe seu nome. Nesse caso, eu vou criar uma situação hipotética pessoal, tá? Mas isso pode ser feito tanto por uma situação pessoal quanto profissional, ok? Então, eu vou falar que o meu estado atual é que eu sou um ciclista amador fraco. Fraco não, vai. Por fraco, vamos ser... Não sou peba, mas eu sou fraco. Vamos lá. O estado desejado, eu quero ser o quê? Um ciclista amador de alto nível. Então, agora eu vou tentar enxergar quais são as circunstâncias que podem me levar daqui para cá e quais as circunstâncias que vão me segurar para eu não chegar aqui, ok? Então, por exemplo, o que eu posso pensar como uma força impulsionadora? O que me ajuda? Primeiro, eu adoro ciclismo. O fato de eu gostar de fazer isso ajuda muito, né? Então é uma coisa que facilita ou viabiliza. O que significa isso? Facilita é uma coisa que ajuda, viabiliza é uma coisa que sem aquilo não acontece, tá? E eu acredito que se você vai ser amador, você não vai ser um profissional, você não vai ganhar nada com isso, se você não gosta, você não chega lá. Então é uma coisa que viabiliza. É potencial, é uma ideia ou é um fato? Fato é aquilo que você tem certeza que, não, é assim que acontece, ponto final, ok? É um fato? Legal. Outro ponto que me ajuda, exercício físico já faz parte da minha rotina. Isso é uma coisa que facilita ou viabiliza? Ah, facilita bastante a vida. Eu posso nunca ter feito exercício e começar a fazer ciclismo, então facilita. Facilita potencialmente ou é um fato? Posso considerar um fato, já faz anos que eu faço isso. Legal? Legal. E por último ponto, eu posso colocar também, eu entendo de manutenção de bicicleta, que ajuda um bom tanto no ciclismo. É uma coisa que viabiliza ou facilita? Ela facilita. Eu preciso disso? Não. Então, no final das contas, ela é potencial, porque eu posso não depender de forma alguma da minha habilidade de manutenção e depender de um mecânico para isso. Agora vamos olhar o outro lado da questão, são as forças contrárias, tá? Então, por exemplo, o que eu posso pensar como força contrária ao fato de eu querer chegar nesse estado desejado de ciclismo amador de alto nível? Primeiro, né? Estou acima do peso. Sim, eu estou acima do peso. Isso é uma coisa que inviabiliza ou dificulta? Dificulta bastante, mas não inviabiliza. Eu preciso perder peso para chegar lá, né? Não, sendo bastante honesto, se você estiver acima do peso, você não se torna um ciclista de alto nível. Isso é potencial ou é fato? Dá para pesar na balança? Fato, né? Outro ponto, quando durmo mal, fico imprestável e não consigo treinar no dia seguinte. Isso dificulta, não inviabiliza. É fato? É potencial, pode acontecer, não significa que eu vou dormir mal todo dia antes do treino, né? E pagar um treinador é uma coisa que inviabiliza ou dificulta? Eu diria que dificulta. É bem difícil chegar lá sem um treinador, mas hoje em dia você tem aplicativos que fazem isso, até dá, né?
potencial ou fato? Eu diria até como potencial. Por exemplo, você pode, lógico, isso aqui vai ser uma questão de opinião, ok? Mas o que eu quero aqui no final das contas? Eu quero enxergar qual que é a grande diferença desse tipo de análise para uma análise SWOT, por exemplo. A análise SWOT olha o que são os fatores internos e pesa contra os fatores externos. Aqui a gente está tentando dar notas para ver quais são os itens que pesam mais na nossa avaliação, porque esses itens que pesam mais nas forças impulsionadoras são os que a gente tem que mais proteger, e os itens que pesam mais nas forças contrárias são os primeiros que a gente tem que atacar. Principalmente esse tópico aqui, ó, inviabiliza ou viabiliza. Esses são os pontos mais críticos, tá? No final das contas, você pode até chegar num total aqui, ó, deu 9-8, ou seja, eu tenho mais força impulsionadora do que segurando, mas o total é de menos. O que mais interessa aqui nessa estrutura é você conseguir enxergar quais são os fatores que te empurram, quais os fatores que te seguram e conseguir dar uma nota para saber, dentre eles, quais são os principais, quais os que vão realmente são uma dificuldade e quais são os que vão te arrebentar. E nos que vão te arrebentar são os primeiros que você tem que atacar. Eu espero que tenha ficado bastante claro para vocês como usar essa ferramenta e lembrando mais uma vez, todas as ferramentas de análise de decisão, matriz SWOT, não importa o nome, tá? Todas elas têm um único intuito, que é fazer com que você racionalize em cima dos problemas, dos promotores e das dificuldades da decisão. Porque quando fica tudo na nossa cabeça, geralmente a gente põe tudo, vira tudo um balaio de gato, tá? E a ideia desse tipo de ferramenta é colocar cada ideia, cada problema, cada facilitador no seu quadradinho. Para quê? Para a gente enxergar aquilo com clareza e tomar a nossa decisão. Então, no final das contas, a parte mais importante do jogo não é a ferramenta em si, mas o que você vai fazer com isso. E a ferramenta é justamente um mecanismo para você conseguir enxergar todo o contexto de maneira clara e estratégica.